E aí, pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal chegar. A gente vai fazer um bate-papo rápido hoje sobre laser terapia de baixa intensidade. E foi muito interessante porque no último sábado eu tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto um pouquinho com alguns profissionais, né, da área da saúde que trabalham com laser terapia. E como tinha bastante gente, muitas perguntas surgiram. E essa semana também a gente foi abrir os estágios, né, na universidade. E muitos alunos perguntando, né, sobre esse assunto. Então hoje eu vou aproveitar aí você que está no trânsito, chegou em casa agora, está na clínica no intervalo entre um paciente e outro e quiser conversar um pouquinho mais sobre a laser terapia de baixa, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos, indicações, alguns cuidados. E vamos ver se o pessoal vai chegando por aqui. A gente já começa em poucos instantes. Já de antemão vou pedindo desculpas, né? Minha voz hoje não está muito legal, com uma faringite aí um pouquinho desagradável, mas nada que impeça a gente bater esse papo aqui, até porque falar sobre laser é muito legal, né? Vou esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal está chegando aí. E hoje a gente está com esse projeto beta. Estou aqui no Instituto Imparare agora e a gente está fazendo alguns testes aqui com os nossos equipamentos, né? Então vai ser uma coisa bem caseira, porque a gente realmente está fazendo esses testes, mas tenho certeza que não vai atrapalhar a nossa comunicação, tá bom? Olha a Karen, a Michele, queridas ex-alunas de algum tempo já, né? Sempre muito carinhosas comigo. Obrigado, muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês curtam aí, que tem um tempinho para a gente bater papo aqui. Pelo menos por aqui a gente consegue se ver, né? Bom, vamos lá, vamos dar início nesse bate-papo. Eu acho que muitos de vocês já conhecem aqui um pouco da minha trajetória na laser terapia. E para quem não conhece, eu vou pedir licença rapidinho para me apresentar. Meu nome é Cristiano Baldan, eu sou doutor em ciências na área de concentração de fisiopatologia experimental pela Faculdade de Medicina da USP. O mestrado eu fiz lá também. Fiz a minha especialização em fisioterapia motora pela Santa Casa, graduei-me em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e hoje trabalho na Universidade Paulista, tenho a honra e a oportunidade de ser o coordenador geral do curso de fisioterapia da Unip, em nível nacional, assim como sou diretor do Instituto Imparare também, um instituto que nasceu da paixão, né, de 3 professores inicialmente, e hoje já somos uma família aí de uma centena de docentes, trabalhando com pós-graduações. E a gente, ao longo dessa caminhada, né, a minha trajetória foi sempre linkada, voltada com a ciência, com a clínica e com a docência. E um dos meus grandes interesses sempre foi a eletrotermofototerapia, e entre os recursos da eletrotermofototerapia, um dos maiores interesses é a laser terapia de baixa intensidade. Então é um assunto que eu tenho muito prazer de falar sobre e tenho tentado levar esse conhecimento para os colegas, uma vez que a gente sabe pela própria ciência e vê pela nossa experiência clínica como esse recurso ajuda os pacientes em várias situações clínicas, né? Controle de dor, cicatrização, usa-se muito para feridas, mas não só.
reparação de outros tecidos moles também. Hoje, já com uma fundamentação científica um pouco mais confiável no que se refere ao uso para as lesões nervosas periféricas, auxiliando na regeneração do nervo periférico, na reabilitação, no tratamento das fraturas não consolidadas ou com atraso na consolidação, e outros tipos de aplicações que a ciência vem apresentando que a ciência vem dando a sua colaboração e vem demonstrando que o laser é bastante efetivo também em outras situações, né? Há um número absurdo, né, muito grande de estudos mostrando, por exemplo, que o laser pode prevenir e tratar mucosites orais em pacientes que foram submetidos ao tratamento de câncer por quimioterapia, radioterapia, pacientes que sofrem com herpes simples, recidivante, pacientes com síndromes miofaciais, pacientes pós-mastectomia que desenvolvem ou que evoluem com linfedema de membro superior, ajudar. O laser vem demonstrando o seu papel muito importante na redução desses edemas, né, no auxílio da redução desses edemas. Hoje se fala bastante no uso do laser de baixa intensidade para a melhora da performance muscular, a diminuição do tempo de surgimento de fadiga durante o treinamento, atividade física extenuante em atletas. Na área da estética também se utiliza bastante, em pós-cirúrgicos, para melhorar a qualidade da cicatrização, para acelerar esse processo de cicatrização. Enfim, é um recurso que realmente é fantástico, especialmente porque quase não tem contraindicação, quase não gera efeitos colaterais, até porque acho que é importante a gente frisar, para quem não tem muita afinidade ou ainda experiência com esse recurso, né? Estou falando aqui do laser de baixa potência ou baixa intensidade. É claro que o laser pode ser classificado de acordo com a sua potência, também como laser de alta potência, e aí, embora seja laser, mas com uma potência maior, a concentração energética no tecido é muito maior, e ali já tem a capacidade de gerar aquecimento, fazer ablação, incisões, enfim, né? Mas não é desse laser que a gente vai falar hoje. Hoje a nossa ideia é fazer um bate-papo preliminar, básico, mas que possa ajudar os clínicos que querem se atualizar ou iniciar a sua atuação com a laser terapia, conhecer um pouquinho mais do recurso. Quem sabe a gente consegue plantar aí uma sementinha que gere esse grande prazer de trabalhar com esse recurso, como é o prazer que eu tenho, né? Bom, para a gente começar, eu acho que depois dessa apresentação rápida de tudo aquilo para que o laser de baixa hoje tem sido indicado, entre outras aplicações ainda que eu não acabei não citando, né? Não há dúvida que na clínica esse recurso ele pode ser muito importante, pode ajudar bastante a gente. Mas que raio é esse, né? Sem querer fazer trocadilhos aqui, que raio é esse laser? O laser é uma luz. É uma luz que, como tal, conduz consigo energia e que, por apresentar algumas características diferentes da luz comum, acaba sendo útil na terapia. A luz, assim como o laser, é um tipo de energia que é conduzida pela radiação eletromagnética, por ondas eletromagnéticas, né? E que apresentam algumas diferenças entre si, entre a luz comum e o laser, pela forma com a qual eles são produzidos. E laser, na verdade, é uma sigla, é um acrônimo, que vem do inglês, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Se a gente traduzir aqui para o português, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Tenho certeza que os colegas que estão conhecendo agora esse recurso ou têm pouca afinidade com ele, ao saberem do que significa essa sigla, amplificação da luz por emissão estimulada da radiação, ficam confusos. Ela por si só não é autoexplicativa.
né? Então eu vou tentar aqui explicar um pouquinho como é que esse laser ele é formado, só para que a gente entenda o que é essa luz e por que ela se diferencia da luz comum. E aí mostrar o porquê que essa diferença entre o laser e a luz comum é tão útil na clínica, né? Bom, todo mundo conhece o modelo atômico de Rutherford Bohr, aquele modelinho em que a gente tem um núcleo composto por componentes que carregam consigo cargas elétricas positivas, no caso os prótons, e aqueles que não têm cargas elétricas, os nêutrons, e que, portanto, esse núcleo, por ser composto de prótons positivos e nêutrons sem carga elétrica, tem uma característica elétrica positiva. Em torno desse núcleo, a gente tem os elétrons que ficam orbitando, e ficam orbitando porque tem carga elétrica negativa. Muito bem. O fato é que quando a gente se lembra daquele modelo atômico que a gente vê nos livros, né? Aquela bolinha central, as trajetórias dos elétrons em volta, poucas pessoas param para pensar o porquê que de repente um elétron A está mais próximo do núcleo do que um elétron B que está mais distante. Na verdade, o que vai definir essa distância do elétron com relação ao núcleo é justamente a quantidade de energia que esse elétron carrega consigo. Quanto maior a energia, mais distante do núcleo ele está. Muito bem. O fato é que em 1916, 1917, Einstein começa a fazer algumas postulações baseadas em algumas leis da fotoquímica e que se sabe que esse elétron, se ele recebe alguma energia, ele aumenta a sua energia, a energia que ele está carregando e, portanto, se eu disse que a energia que esse elétron tem é o que define a distância entre ele e o núcleo, a partir do momento que ele aumenta essa energia, o que ele vai fazer? Ele vai saltar para uma camada mais distante. E ao saltar para essa camada mais distante, ele não fica estável. Ele tem o desejo de retornar para essa camada anterior. Isso vai acabar acontecendo em algumas circunstâncias, ou a outra hipótese é que ele deixe esse átomo, essa molécula, né? Isso pode acontecer com alguns tipos de radiação também. Mas no caso do laser, quando ele estava numa camada mais próxima do núcleo e ele se desloca para uma camada mais distante e fica numa condição metastável, para que ele possa retornar a essa camada de origem, ele vai ter que despender, liberar a mesma quantidade de energia que ele recebeu e que o fez migrar para uma camada mais distante. E a hora que ele libera essa energia, então ele retorna para a sua camada original. Muito bem. Eu disse que a luz, ela trafega por ondas eletromagnéticas, que quando a gente olha nos livros, são aquelas ondinhas senoidais, né? E que elas têm uma determinada altura, que é o que a gente chama de amplitude, uma largura, que é o tempo de duração do pulso, e uma taxa de repetição, de surgimento, que é a frequência, né? Uma onda desse tipo, por exemplo, tem uma frequência X, e eu posso ter uma outra onda que é muito mais frequente, uma frequência maior. O que vai definir essa frequência e esse comprimento de onda é exatamente a quantidade de energia que essa onda carrega consigo. Então, olha que interessante, você concorda que se um fóton recebeu uma quantidade de energia que o fez migrar para uma camada mais distante quando comparada à anterior, e colocando aqui o paralelo com o núcleo do átomo, para ele voltar, ele precisa descarregar a mesma quantidade de energia. Essa mesma quantidade de energia vai gerar uma onda eletromagnética igual àquela que ele recebeu. Tudo bem? E aí Einstein começa a postular sobre a possível ressonância dessa luz, porque o que poderia acontecer? Eu cedo uma quantidade de energia para um elétron que está próximo do núcleo, por exemplo, ele agora mais energizado vai para uma camada mais distante. E se nesse momento eu cedo mais um pouco de energia para ele, mais um fóton aqui, um parêntese, é a menor parcela de energia luminosa, né, a menor fração
energia luminosa. Se eu ofereço mais um fóton, esse elétron ele libera 2 fótons iguais para que ele volte à sua energia original e possa dessa forma retornar à sua camada de origem. E a partir daí começa a se pensar em utilizar uma câmara fechada, onde eu tenho um meio externo oferecendo fótons para os elétrons, as moléculas que estão dentro desta câmara, para que externamente oferecer esse fóton, esses elétrons, ao receber essa energia, mudem para uma camada superior, recebam um novo fóton, dispensem esses 2 e voltem. Só que dentro desta câmara, nós teríamos 2 espelhos, um 100% refletor, um que reflete parcialmente, de forma que, a cada vez que esse elétron sobe para uma camada, e ele deseja voltar para a camada de origem, ele libera os fótons, ele retorna para essa camada de origem, externamente o meu equipamento dá um novo fóton, ele sobe de camada, ele muda de camada, e ao chegar aqui, aqueles fótons que ele liberou anteriormente, bateram no espelho, voltaram para ele. Então vamos imaginar, eu tenho um fóton aqui, que recebe uma estimulação externa, muda de camada, libera esse fóton e retorna. Esse fóton que ele liberou, bate no espelho, volta para ele, faz com que ele mude de camada. Nesse momento, externamente, eu jogo mais um fóton, agora ele tem 2. Ele libera os 2, volta para a camada de origem. Esses 2 fótons voltam para ele, ele muda de camada, recebe mais um fóton externo, agora tem 3, libera 3, e continua fazendo isso de maneira que o número de fótons vai se amplificando, vai aumentando, a tal ponto que a quantidade de energia é tão grande que naquele espelho que era parcialmente refletor, ele começa a atravessar. E ele começa a atravessar e esse é o laser então que a gente vai ter disponível. Ok? O que é interessante nesse modelo é que se a mudança do elétron se dá sempre de uma camada para outra, que tem a mesma distância entre eles, e isso se dá pela quantidade de energia que esse elétron recebeu, e para que ele volte, ele tem que dispensar a mesma quantidade de energia, sempre vai gerar ondas de mesma magnitude, ondas eletromagnéticas com o mesmo comprimento e mesma frequência. E considerando que, após nós termos uma amplificação dessa energia dentro dessa câmara, que consiga vencer a resistência desse espelho e ir para o exterior, ele vai sempre na direção de dentro para fora dessa câmara. Esses elétrons são sempre emitidos no momento exato em que esse elétron vai retornar para a sua camada de origem. Então, o que a gente vai ter? Fótons sendo emitidos com o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, saindo no mesmo momento. Então, se eles têm o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência e saem no mesmo momento, eles vão sempre caminhar em fase. Eles apresentam uma coerência temporal e também uma coerência espacial, sempre partindo de um ponto A indo para um ponto B, na mesma direção e no mesmo sentido. E até por conta disso, essa luz, ela é colimada, ela não se dispersa tanto. O fato dela ser colimada, não se dispersar tanto, estarem todas as ondas na mesma direção, no mesmo sentido, fazem com que essa energia se concentre naquele ponto único. E é essa energia que a gente quer usar na terapia. Lembrando que todas essas ondas, como eu já disse, têm o mesmo comprimento e a mesma frequência. E aí, a gente se recorda lá da física que os diferentes tipos de radiação são classificados de acordo com a sua frequência e com o seu comprimento de onda. Então, radiações eletromagnéticas existem várias: raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas e as ondas visíveis. Dentro das ondas visíveis, as cores são diferentes porque são energias luminosas conduzidas por ondas que também diferem entre si no seu comprimento e na sua frequência. Então, se eu digo que no laser todas as ondas têm o mesmo comprimento, essas ondas sempre vão ter a mesma cor quando visíveis, ou se for uma radiação invisível, como no caso da infravermelha, sempre
infravermelha, com o mesmo comprimento de onda. Então é uma luz monocromática, coerente. Ok? Muito bem. Dito isso, dá para a gente entender o que significa a palavra laser. O que é amplificação da luz? Eu fui aumentando o número de fótons, aumentando a luz, por uma emissão estimulada de radiação. Que radiação era essa? Aquela radiação externa que eu mandava para o elétron para que ele pudesse se energizar. Então, externamente, eu gerava uma radiação que estimulava a amplificação da luz, o aumento do número de fótons. É por isso que tem esse nome. Agora, por que é que essa luz especial pode ser importante, e na verdade se demonstra, se comprova que é importante na clínica? Porque ela é energia. E aí, a pergunta que fica é, será que o corpo humano consegue absorver uma energia de luz e transformar essa energia de luz em uma energia biologicamente utilizável? Ou seja, em ATP? A resposta é sim. O corpo humano consegue. Nós não fazemos fotossíntese, não é isso. Mas também lá da fotoquímica nós temos a lei de Grotthuss-Draper, por exemplo, que diz que substâncias químicas podem ser ativadas pela energia luminosa. E essas substâncias químicas que são capazes de absorver essa energia luminosa e se ativar no corpo humano é que são as responsáveis por converter essa energia em energia biologicamente utilizável, em ATP. É por isso que o laser funciona. De uma forma geral, essas substâncias são chamadas de cromóforos. Cromo, cor, foros, amantes. São substâncias que amam as cores, a luz, né? Então, esses cromóforos têm essa capacidade de absorver a energia luminosa, como eu disse para vocês. Esses cromóforos estão espalhados no nosso organismo e são vários tipos. E existe uma questão muito interessante. Esses cromóforos conseguem absorver essa energia desde que a onda que conduz essa energia tenha o comprimento de onda e a frequência específicas daquele cromóforo. Ele vai conseguir absorver somente a energia luminosa que seja emitida por onda eletromagnética com um determinado comprimento de onda. E aí, olha que interessante. Nós temos alguns cromóforos, como eu disse para vocês, a melanina é um, a água é outro, a hemoglobina é outro, citocromo C oxidase é outro. E cada um desses tem afinidade por um comprimento específico de luz. Começaram a fazer a compreensão, aí, a ligação da física com a biologia. Se o cromóforo absorve um comprimento específico de luz, por que eu não trato a pessoa com uma luz comum, mas trato com um laser? Primeiro porque a luz comum, ela divide a sua energia em grande área, fazendo com que a densidade de energia caia bastante. O laser ele concentra num único ponto. Mas o laser tem um comprimento de onda específico. Então a gente sabe, por exemplo, que a melanina, a hemoglobina, são cromóforos que absorvem bastante as ondas na ordem de 600 nanômetros de comprimento. Que para quem não está muito habituado com essa nomenclatura, é o comprimento de onda da radiação eletromagnética que gera uma cor vermelha. Então o laser vermelho ele é absorvido por melanina, ele é absorvido por hemoglobina e é absorvido também lá na membrana pela citocromo C oxidase. A ciência vai demonstrando que provavelmente é essa absorção feita pelo citocromo C oxidase que faz com que o laser gere ATP na célula. Por quê? Se a gente lembrar da bioenergética, a gente vai lembrar que na fosforilação oxidativa, na cadeia de transporte de elétrons, alguém carrega o hidrogênio por entre as membranas interna e externa das mitocôndrias, e esse carreamento faz com que gere energia potencial elétrico
a ponto de sobrar energia para unir o fósforo inorgânico e o ADP, formando o ATP. Então, a gente, acelerando a cadeia de transporte de elétrons lá nas mitocôndrias, produzimos ATP. Ótimo! Se isso é verdade, a gente consegue ter energia disponível para a célula, que em condições patológicas passa a se reorganizar. Então, vai ter energia para a célula trabalhar. Tá ok? Além disso, existem outros efeitos fisiológicos importantes. Se sabe, por exemplo, que o laser é capaz de modular, no caso, aumentar a expressão de interleucina 1, interleucina 8, PGF2, diminuir a expressão de PGE, prostaglandina E2, TNF, isso vai ajudar a modular a inflamação, vai ajudar a atrair células de defesa para o local, ajudando a fazer a limpeza do sítio de lesão. Tá certo? O laser também tem demonstrado capacidade de aumentar a microcirculação local. Um pouco por ativar o óxido nítrico, um pouco pela mediação desses fatores inflamatórios. Enfim, melhorar o fluxo sanguíneo, dar mais suporte de energia. Tudo isso ajuda num processo de reparação. O laser também tem sido muito indicado para a questão, para a busca de analgesia, porque tem se mostrado que ele, por exemplo, modula a DDP transmembrânica dos neurônios, assim como estimula a liberação de alguns fatores que ajudam a controlar a dor. E se a gente começa a unir essas questões fisiológicas e começa a olhar o que tem na literatura disponível, mostrando mecanismos, efeitos em estudos laboratoriais e os efeitos clínicos em ensaios clínicos, inclusive randomizados, tem se aumentado bastante a produção de boa qualidade de laser terapia, demonstrando a sua eficiência, te mostra que, de fato, todas aquelas indicações que eu citei no início da nossa conversa, elas têm uma tese boa para funcionar e mais, muitos estudos demonstrando que de fato funciona, né? Então, eu acho que esse é um recurso que vale a pena a gente estudar mais. Fico aqui à disposição de vocês para bater papo sobre isso. Posso disponibilizar algum material para vocês também. E agora, no Instituto Imparare, a gente vai ter aqui, como eu disse para vocês, essa era uma live beta do Instituto Imparare, que a gente está fazendo hoje aqui, antes de começar um projeto muito bonito, às quintas-feiras, muito provavelmente, no nosso canal no YouTube, nós teremos sempre algum colega, expert em alguma área da saúde, que vai vir para cá, fazer o seu programa semanal ao vivo, com a presença de alguns colegas, que caso vocês tenham interesse também, basta nos avisar que a gente encaminha um convite para vocês. Obviamente, é um convite, é uma cortesia, é um prazer recebê-los aqui dentro do Instituto Imparare. E além disso, eu também vou, agora com mais frequência, trazer cada vez mais informações sobre a minha área de expertise. E dentro dessa área, óbvio que eu sempre vou falar bastante do laser, porque é um recurso que eu gosto e tenho 20 anos aí estudando esse recurso e trabalhando com ele na clínica. Bom, pessoal, eu acho que por hoje a gente já tem uma boa quantidade de conteúdo para se interessar, para poder ir atrás, ler um pouquinho. E eu fico à disposição de vocês para sanar as dúvidas aí, tanto aqui nos comentários quanto inbox, tá bom? Aproveito para convidá-los para curtir aí a página do Instituto Imparare, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, especialmente porque a gente vai começar, a gente já tem postado muito conteúdo para vocês, né? E vamos começar a fazer esses programas ao vivo aqui. E também fiquem à vontade para se conectarem a mim nas minhas redes pessoais,
também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter, tá bom? Espero ter trazido algo interessante para vocês, sanado algumas dúvidas dessa base do laser. Prometo que em breve a gente volta para falar um pouquinho mais sobre indicações clínicas, conversar um pouquinho sobre dosimetria e outros aspectos tão importantes da laser terapia de baixa intensidade, tá bom? Peço a Deus que abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite. Para quem está voltando para casa aí, muita proteção. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê em breve. Grande abraço.